Jesus, para ele habitar, descer e habitar entre nós, ele precisava de um corpo material, não é? Para habitar entre nós, ele precisava de um corpo material. E foi através de Maria que ele nasceu e aquele espírito foi revestido de uma matéria que nós chamamos de corpo. Para que nós pudéssemos ver ele, né? E ter contato com ele, ter contato com nós e transitar entre nós na época dele, né? Então ele precisava de um corpo. E eu vou ler aqui, às vezes você vê esse texto assim, às vezes a pessoa fala, como pode? Tá assim, ó, no princípio, no início de tudo, era o verbo, que era a palavra, né? Que Deus foi fazendo o mundo, construindo o mundo com a palavra, né? Aí fala assim, e o verbo estava com Deus, não está mais com Deus, estava com Deus. Com Deus, e o verbo era Deus. Por que era Deus? Porque tudo que quando Deus falava, acontecia, a própria palavra ia fazendo as coisas. A única coisa que não foi feita pela palavra foi Adão. O restante de tudo foi feito pela palavra. Aí, essa palavra precisava vir descer à terra. O Filho precisava descer à terra, que é o Espírito, que é o Espírito. Deus é Espírito. E ele precisava descer à terra. E ele precisava do quê? De um corpo. Um corpo que foi conseguido através de Maria. É isso? Aí ele habitou entre nós, né? Porque ele estava com Deus e ele já não era mais Deus. Por que ele não era mais Deus? Porque a palavra já tinha construído tudo que tinha que construir. Não é isso? E em Salmos 3,8 fala que a salvação vem do Senhor. Jesus, ele habita entre nós, porque ele é a palavra. A salvação vem através dele. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é a salvação do mundo. Não é isso? Então quando Jesus falou assim, porque se você for analisar, não tem lógica. No princípio era o verbo, não é mais. E o verbo estava com Deus. Estava com Deus. E o verbo era Deus, não é mais. Mas a palavra, a matéria, porque isso aqui é matéria, porque eu consigo tocar. Não é matéria isso aqui. Precisava de um espírito para continuar, porque Jesus falou assim, eu vou voltar para o Pai, mas enviarei um outro Consolador. Por isso que quando você começa a ler a palavra, juntando a palavra, que é a matéria, que é o corpo, e juntando com o Espírito Santo de Deus, que Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas enviarei um outro. Ele não falou aquele Consolador, aquele anjinho, não, ele falou um outro Consolador, no mesmo nível dele, que é o Espírito Santo de Deus. Agora você une a palavra, estava com Deus, e era Deus que ela construía as coisas, está entre nós, habita entre nós. Se nós tivermos noção disso, nós vamos dar mais valor à palavra, porque está ela e o Espírito Santo de Deus junto.